Milionário, pai solteiro, vê uma estranha segurando sua filha desaparecida. O que ela sussurrou congelou seu coração. Ivy! A voz de Lucas ecoou como um trovão no meio da multidão agitada da festa da colheita de outono. Famílias riam. Folhas secas estalavam sob as botas. A música suave vinha do palco principal. Mas, para Lucas, o mundo se reduziu a um único e terrível pensamento. Sua filha havia sumido. Ivy! Ele girou rapidamente, os olhos vasculhando cada movimento, procurando pelo vestido branco e o coelhinho de pelúcia que ela segurava. Ela estava ali, há 2 segundos. Ele se abaixou para amarrar o cadarço e, quando ergueu a cabeça, ela tinha desaparecido. Pânico endureceu seu estômago. Ele empurrava as pessoas, murmurando desculpas. Olhava debaixo de bancos, atrás de barracas, entre pilhas de feno. Seu coração batia como um tambor de guerra. Era a primeira vez que ele a levava para um passeio desde a morte de Emma. Um dia simples, ele pensou. Talvez as cores, as risadas e o ar leve quebrassem o silêncio que havia engolido sua filha. Ivy não falava desde o funeral. Não chorava. Não sorria. Apenas segurava o coelhinho e observava o mundo como se não pudesse mais confiar nele. Ele acreditava que aquele dia seria um passo à frente, mas agora parecia que o chão se abria sob seus pés. Ivy, a voz dele quebrou novamente, mais alta. As pessoas começaram a olhar. Ninguém a tinha visto. Foi então que algo chamou sua atenção. Na parte mais tranquila do parque, sob um enorme bordo, uma jovem estava sentada sobre uma manta. No colo dela estava Ivy. Lucas parou sem ar. Ela não chorava, não se encolhia, não demonstrava medo, apenas repousava a cabeça no ombro daquela mulher desconhecida. E a mulher cantava. Lucas deu um passo, depois outro. A melodia, suave, familiar. O ar ficou preso em seus pulmões. Não podia ser. Aquela canção. A canção de ninar que Emma inventou, que cantava para Ivy todas as noites, uma música que só elas conheciam. Mas essa estranha cantava com perfeição. Cada palavra, cada pausa, cada emoção. A mulher tinha longos cabelos loiros presos numa trança, vestia um cardigã claro e calça jeans. Nada chamativo, mas havia nela uma paz que fazia o mundo parar. E Ivy, sua Ivy, permitia que ela a segurasse. Algo impensável desde a morte da mãe. Lucas se aproximou. A mulher abriu os olhos e o olhou. O dele carregado de medo e confusão, o dela calmo, sereno. Ele se ajoelhou lentamente. Sou o pai dela. Ela apenas assentiu, parou de cantar e acariciou as costas de Ivy. Ela estava perdida, assustada. Eu só sentei aqui e ela veio até mim. Lucas olhou para a filha. A mãozinha dela continuava presa ao casaco da mulher. Como você conhece essa canção? Perguntou a voz mais como ordem do que pergunta. A mulher hesitou. Achei que poderia ajudá-la. Sussurrou. Mas Lucas sabia que não era coincidência. Aquela canção era única. Essa canção minha esposa inventou. Nunca ensinou a ninguém. Como você a conhece? Os lábios da mulher se abriram, mas nenhuma resposta saiu. Ivy se mexeu levemente, olhou para ela e depois para Lucas. Os olhos da menina estavam mais calmos do que ele via há meses. Então, sem dizer nada, estendeu a mão para o pai, enquanto permanecia nos braços daquela estranha. O coração de Lucas disparou, e ele soube sem entender como que algo profundo havia mudado para sempre. Lucas olhou para a filha e depois para a mulher que de forma impossível tinha cantado a única canção que pertencia a Emma. Seu mundo pareceu mudar em silêncio. Ele não entendia o que havia acabado de acontecer, mas sabia que algo tinha mudado. Mais tarde, sentou-se rígido no banco do parque, com Ivy aninhada quietamente em seus braços. A estranha estava a alguns passos de distância, mãos cruzadas, olhar baixo. Disse que se chamava Hannah. Hannah Wells. Lucas a observou com atenção longa trança loira, mangas do suéter puxada sobre as mãos, voz rouca e hesitante, como alguém tentando se lembrar de como falar. Não havia nada ameaçador nela, nada calculado, mas havia algo impossível de explicar. Ele abraçou Ivy um pouco mais forte. Eu só quero entender, disse finalmente. Essa canção, minha esposa escreveu. Só cantava para Ivy. Nunca compartilhou com ninguém.
Como você a conhece? Hannah ergueu os olhos lentamente. Os dela verdes encontraram os dele, e Lucas viu algo cru ali. Não era culpa, não era medo, era arrependimento. Mas ela não respondeu. O maxilar dele se contraiu. Isso não é algo que se adivinha. Não é uma canção popular. Ela inventou para Ivy. Hannah abriu a boca, mas fechou novamente. Seus dedos apertaram a borda do banco. Por um longo momento, parecia lutar contra algo dentro de si. Me desculpe, sussurrou. Não queria perturbar você ou ela. Só ouvi ela chorando e não sabia o que mais fazer. A voz de Lucas suavizou. Mas a canção, você sabia perfeitamente. Silêncio. Hannah olhou para as próprias mãos. Eu ouvi uma vez, disse, finalmente. Há muito tempo. Onde? Insistiu ele. Ela hesitou, e Lucas percebeu que não era mentira para enganá-lo. Era proteção. Proteção de algo ou de alguém. Havia um vídeo. Começou, a voz baixa e instável. Anos atrás na internet. Era curto, só uma mãe cantando para o bebê. Eu não sabia quem ela era, só vi uma vez. Lucas prendeu a respiração. Lembrou-se. Emma tinha permitido que uma amiga gravasse um pequeno trecho, uma única vez. O vídeo foi compartilhado anonimamente num blog de maternidade e depois esquecido. Ele nunca mais tinha pensado naquilo. Não sabia que ainda existia. Mas Hannah tinha visto e lembrado. Ela continuou, ainda mais suave. Perdi a voz num acidente. Eu tinha 21 anos. Um motorista embriagado avançou o sinal. Fui internada por semanas. Minhas cordas vocais ficaram danificadas. Não consegui falar por 5 anos. Lucas ficou em silêncio, atônito. Eu estava tentando reaprender, disse Hannah. Só um ritmo, emoção e aquele vídeo, a voz da sua esposa. Foi a primeira melodia que consegui seguir. Ajudou-me a encontrar o caminho de volta para falar. Eu não sabia quem ela era, mas nunca esqueci o som. A voz dela falhou na última palavra, e ela desviou o olhar. Lucas, com seu instinto afiado, sentiu que ela não estava mentindo. Não havia motivo, nem interesse oculto, apenas memória, música e dor. Ele olhou para Ivy, que segurava frouxamente o coelhinho, os olhos semicerrados de sono. E então, aconteceu. Os dedinhos de Ivy se soltaram da camisa do pai e se estenderam, não para Lucas, mas para Hannah. Ela tocou a manga do suéter da mulher. Hannah piscou, surpresa. Ivy se ajeitou e, muito devagar, encostou a pequena mão na palma dela. Um segundo. Então Ivy olhou para cima e sorriu. Pequeno, tímido, mas real. O ar faltou para Lucas. Era o primeiro sorriso desde que Emma morrera. Desde o funeral. Desde o silêncio. Ele olhou para Hannah, que também parecia atônita. Lágrimas brilharam em seus olhos, mas ela piscou rápido, como se temesse quebrar aquele momento frágil. Lucas não sabia o que aquilo significava, mas sabia que significava algo. Algo tinha começado. Silenciosa, inesperadamente, talvez de forma estranha e quebrada, a cura tivesse iniciado. Na próxima vez que Hannah viu Ivy, a menina foi direto até ela e estendeu o coelhinho, sem dizer nada. Lucas, observando a poucos metros, ainda não sabia definir o que estava acontecendo. Só sabia que Ivy, que antes recuava de qualquer toque, agora descansava a cabeça no ombro de Hannah sem hesitar. Então, ele a convidou para voltar. Uma vez, depois outra. Ao fim da semana, Hannah tinha visitado 4 vezes. Cada vez, Ivy sentava-se um pouco mais perto, brincava um pouco mais, desenhava com cores mais vivas. Ainda não falava, mas o silêncio já não parecia tão pesado. Começou a cantarolar baixinho, melodias suaves, especialmente quando Hannah estava por perto. Lucas nunca mais tinha visto Ivy segurar um lápis de cor desde o funeral de Emma. Agora, ela entregava desenhos a Hannah, formas trêmulas, borradas, de 3 figuras num jardim. Sempre as mesmas 3, um homem alto, uma menina pequena e uma mulher de cabelos amarelos. Hannah nunca comentava, apenas sorria e pedia, em voz baixa, para Ivy contar mais através das imagens. Lucas percebeu que Hannah não forçava nada. Comunicava-se com gestos, expressões suaves, livros ilustrados, cartões,
ou apenas pelo ritmo da voz. Havia algo no jeito como ela permanecia ao lado de Ivy, paciente, presente e tranquila, que lembrava Lucas de Emma, nos seus momentos mais silenciosos. Numa tarde tranquila, Ivy teve um pesadelo durante a soneca. Lucas estava no corredor quando ouviu seus soluços abafados. Ele correu até a sala, mas Hannah já estava ajoelhada ao lado do sofá. "Está tudo bem, meu amor?" sussurrou Hannah, com uma ternura que parecia atravessar o ar. "Posso te mostrar uma coisa?" Ela pegou a pequena mão de Ivy e a pressionou suavemente contra o próprio peito. "Sente isso?" disse, com um leve sorriso. "É o meu coração batendo. Isso significa que eu estou aqui. Você não está sozinha." Ivy, ainda chorando entre soluços, manteve a mão ali e lentamente espelhou o gesto, colocando a mão de Hannah sobre o próprio coração. Lucas, parado na porta, sentiu algo despertar dentro dele. Não era dor, não era desespero, era esperança. Mais tarde, depois que Hannah foi embora, Lucas encontrou o bloco de desenhos de Ivy sobre a mesa. Ao folhear as páginas, parou diante de uma imagem: duas mulheres lado a lado, uma de cabelos longos e pretos, a outra de cabelos dourados. Eram Emma e Hannah, desenhadas como se fossem amigas. Ele ficou olhando por um longo tempo. Não sabia como se sentir. Ainda era cedo demais para imaginar outra mulher entrando no espaço emocional de Ivy ou no seu. Mas aquele desenho era a voz de Ivy, a decisão dela, e de alguma forma, Hannah já havia encontrado o caminho para entrar. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Saiu para o quintal, levando o bloco consigo. A lua estava alta e o jardim silencioso, até que um som suave cortou o ar. Uma melodia, quase um sussurro, flutuando pela noite. Seguindo o som, ele contornou a casa e então a viu, sentada sozinha num banco de madeira sob o salgueiro, olhos fechados, rosto voltado para cima. Hannah cantava uma canção de ninar. Sua voz falhava em alguns pontos, como se não estivesse acostumada a cantar livremente. Suas mãos tremiam no colo, mas a emoção, essa era inconfundível. Lucas percebeu: ela não estava cantando para Ivy. Cantava para si mesma, para a garota que havia sido silenciada durante anos, para a dor que carregava sozinha, para a lembrança de uma canção que um dia a guiou de volta da escuridão. E então, dentro dele, algo se moveu. Durante tanto tempo, sua dor tinha sido uma pedra fria e imóvel. Agora, vendo aquela mulher reconstruindo a própria voz a partir de um passado quebrado, ele sentiu vida. Quando Hannah abriu os olhos e o viu ali, não disse nada, apenas sorriu, um pouco constrangida. Lucas retribuiu o sorriso e olhou para o bloco em suas mãos. "Ela desenhou isso hoje", disse, entregando a ela. "Colocou você ao lado da mãe dela." Os olhos de Hannah brilharam. "Ela não desenha pessoas, a menos que elas sejam importantes", ele acrescentou, em voz baixa. Hannah segurou o desenho com cuidado, como se fosse frágil. "Obrigada", sussurrou, olhando de volta para a lua. "Por me deixar ficar." Lucas não respondeu. Apenas sentou ao lado dela. E ali ficaram, em silêncio. Porque às vezes o silêncio não é vazio. Às vezes é cheio de tudo aquilo que ainda não pode ser dito. Quando ele a convidou para entrar, a casa estava em paz. Fazia semanas desde o dia no festival, e a presença de Hannah havia se tornado quase um ritmo não constante, não esperada, mas sempre bem-vinda. Dessa vez, porém, Lucas queria lhe mostrar algo. Conduziu-a pelo corredor, passando por fotos de família que ainda não tinha coragem de tirar da parede. Ivy dormia no andar de cima, abraçada ao coelhinho de pelúcia. A casa não estava mais vazia, parecia apenas esperando. No escritório, Lucas tirou de um armário um pequeno disco externo e o conectou ao notebook. Hesitou antes de clicar no arquivo. "Faz muito tempo que não vejo isso", murmurou. No vídeo, Emma aparecia descalça no quarto do bebê, embalando Ivy nos braços. Cantava baixinho, a voz doce como mel. Ivy, ainda um bebê, a olhava com olhos grandes. A câmera tremia. Um amigo havia filmado rapidamente anos atrás. Emma riu na época, só pro caso de um dia eu não estar por aqui. Lucas não deu importância, mas agora cada segundo era precioso.
Quando a última linha da canção ecoou, aquela que Emma sempre sussurrava, algo nele se quebrou. Mesmo quando eu não estiver perto, o amor vai te encontrar na escuridão. Ele desviou o rosto, tentando esconder as lágrimas. Hannah nada disse, apenas deixou o silêncio acolher sua dor. Esse é o vídeo, ela falou baixinho. O mesmo que vi quando não conseguia falar. Eu assisti todas as noites por meses. Não era pela música, nem pelas palavras. Era pela forma como ela segurava. Lucas respirou fundo. Eu não sabia que ela tinha postado publicamente. Ela disse que queria deixar uma parte de si, caso um dia não estivesse aqui. Achei exagero, mas não era. Hannah engoliu seco. Eu não tinha nada, Lucas. Nenhuma voz, nenhum som. Só aquele vídeo. Foi a primeira vez que vi um amor que podia sentir. Um amor real. Eu o estudei. Copiei o som, o tom, cada detalhe. Quando finalmente voltei a falar, a voz que ecoava na minha mente era a dela. Lucas a encarava. O silêncio entre eles não era constrangedor. Era denso, pesado, cheio de compreensão e de uma dor antiga, que por anos procurou um reflexo. Então Hannah murmurou, quase sem som. Sua esposa me ensinou a falar, mesmo quando eu não tinha voz. Lucas não respondeu. Não conseguia. Lentamente ele estendeu a mão e tocou a dela. Não apertou. Não olhou em seus olhos. Apenas segurou. E ela permitiu. As mãos ficaram ali, imóveis, repousando entre eles. O quarto, antes cheio de sombras do passado, agora guardava algo novo. Algo suave. Algo real. Lucas finalmente a olhou. Seus olhos ainda vermelhos, mas agora calmos. Ela teria gostado de você, disse quase num sussurro. Hannah esboçou um sorriso leve. Eu gosto dela, respondeu. Nenhum dos dois sabia como chamar aquilo, mas sabiam o que não era. Não era a pena. Não era coincidência. Eram duas almas, cada uma perdida à sua maneira, encontrando algo familiar nas rachaduras do outro, uma ponte sobre o silêncio que ambos haviam habitado. E naquele instante imóvel, nenhuma outra palavra foi necessária. Porque às vezes, as verdades mais fortes são ditas sem som algum. Os dias foram virando semanas, e a casa dos Grant começou a mudar. Não houve grandes gestos nem revelações dramáticas. Apenas um afrouxar lento do aperto do luto. Um alívio que começou com Ivy. Numa manhã, enquanto coloria no chão da cozinha, Ivy olhou para Hannah e sussurrou algo tímido, mas decidido. Acho que se sairmos lá fora, vai descascar. Lucas, no meio de um gole de café, congelou. A caneca tremeu em sua mão. Ele se ajoelhou ao lado da filha, os olhos arregalados. Ela disse seu nome, falou para Hannah. Era a primeira palavra que Ivy pronunciava desde a morte de Emma. As lágrimas encheram os olhos de Lucas antes que ele pudesse evitar, e ele virou o rosto. Quando olhou de novo, os olhos de Hannah eram um espelho dos seus, cheios de descrença silenciosa e gratidão. Ninguém disse nada. Ninguém precisava. Naquela tarde, Ivy entregou a ele um desenho de 3 bonequinhos de mãos dadas, sob um sol sorridente. Acima, em letras tortas, Hannah igual feliz. A mensagem atingiu mais fundo que qualquer poema. Naquela noite, fizeram biscoitos juntos. Farinha no cabelo, chocolate no queixo de Ivy, risadas ecoando pelas paredes. Era imperfeito, e por isso mesmo, tão real. Nos fins de semana, plantavam uma pequena horta perto da varanda. Ivy adorava a terra sob as unhas. Hannah sussurrava segredos para as mudas. Lucas cavava com devoção silenciosa, abrindo espaço para que algo novo crescesse. Certa manhã, Hannah se cortou no canto de um vaso. Foi um arranhão, mas Ivy congelou. Antes que Hannah pudesse minimizar, Lucas já estava ao seu lado, abrindo o kit de primeiros socorros. Seus dedos limpos e firmes cuidaram do ferimento com precisão silenciosa. Ela o olhou, surpresa com tanta delicadeza. Ele nada disse. À noite, Ivy deixou um desenho dobrado no lugar de Hannah à mesa. 3 corações coloridos. Em um deles, a inscrição Anjo da Voz. Hannah o apertou contra o peito, fechou os olhos. Aquilo era mais que gratidão. Era pertencimento. Mais sentimentos, por mais delicados que cresçam, um dia pedem um nome. Numa tarde no parque, enquanto arrumavam a cesta de piquenique, Hannah se ajoelhou para amarrar o cadarço.
O nó escapou. Antes que tentasse de novo, Lucas já estava agachado ao seu lado. Deixa que eu faço, disse, suave. Ele amarrou lentamente, com cuidado. Quando levantou o rosto, seus olhos encontraram os dela. Segundos, apenas segundos, mas algo passou entre eles, algo silencioso e impossível de negar. Hannah abriu a boca. Eu. Lucas permaneceu imóvel. As palavras tremeram nos lábios dela. A respiração falhou. Acho que eu amo. Mas parou. O medo subiu. Não dele, não do que sentia, mas de perder a voz outra vez, de não ser suficiente, de nomear algo e vê-lo desaparecer. Em vez de continuar, levantou-se rápido, limpando uma poeira invisível da calça. Eu preciso ir, sussurrou. Lucas não se moveu. Ainda ajoelhado, apenas a observou se afastar, a luz do fim da tarde transformando sua silhueta em ouro. E, no silêncio, ele se perguntou. Seu amor às vezes não vive melhor entre as palavras, esperando pacientemente para ser ouvido. Os primeiros sinais foram sutis, um arranhar no fim de uma frase, uma rigidez na garganta de Hannah que a fazia pausar, engolir seco, tentar de novo. No começo, ela dizia a si mesma que não era nada. Apenas cansaço. O fim de uma gripe. Mas no fundo, um velho medo começava a despertar. Em poucos dias, a rouquidão se transformou em silêncio absoluto. Quando tentava falar, nada. As palavras ainda viviam dentro dela, afiadas, inteiras, implorando para serem libertadas. Mas a voz, aquele fio frágil que ela havia levado anos para recuperar, havia se desfeito mais uma vez. E, junto com ela, desmoronou a delicada confiança que Hannah apenas começava a acreditar que possuía. Naquela noite, sentou-se ao piano, encarando a partitura que escrevia para o aniversário de Ivy. Era uma melodia suave, nascida não da dor, mas da paz. Talvez a primeira canção que havia criado tendo a alegria como fonte. Mas agora, sem voz, as notas pareciam rostos estranhos. Estendeu a mão, rasgou o papel ao meio, depois novamente e novamente, até que os pedaços caíssem sobre as teclas como cinzas. As mãos tremiam. A respiração falhava. Não chorou. Apenas parou. Parou de responder mensagens. Parou de visitar a casa. Parou de ir ao jardim onde Ivy um dia segurou sua mão e cantou as primeiras sílabas de seu nome. O medo de Hannah não era do silêncio, mas do que ele poderia roubar desta vez. Ela já havia sobrevivido há 5 anos num mundo sem palavras. Mas agora, que algo belo finalmente começava a florescer, não sabia se suportaria perder tudo de novo. Lucas sentiu sua ausência como quem vê uma luz se apagar. No início deu-lhe espaço, pensando que era apenas cansaço. Mas quando uma semana se passou sem resposta, quando Ivy, todas as tardes na varanda, perguntava num sussurro, onde está a Hannah? Ele soube aquilo não era apenas um resfriado. Certa manhã, encontrou Ivy sentada à mesa, segurando um giz de cera com força. O desenho era simples, menos colorido que o habitual Hannah, com as asas que Ivy sempre lhe desenhava. Mas desta vez, uma delas estava quebrada. Lucas não fez perguntas. Apenas pegou o casaco e saiu. A chuva fina caía quando chegou ao prédio dela. O porteiro se lembrava dele e o deixou subir sem questionar. Bateu. Nenhuma resposta. Até que a porta se abriu lentamente. Hannah estava ali. Olhos vermelhos. Um cobertor nos ombros. Parecia menor, frágil. Como se o silêncio tivesse esvaziado algo dentro dela. Ele não disse nada. Ela não explicou. Apenas se afastou, permitindo que ele entrasse. O ambiente estava escuro. O piano fechado. Papéis rasgados no chão. Sobre a mesa de centro, um pequeno bloco de notas aberto. Hannah sentou-se devagar, pegou a caneta e escreveu com letras cuidadosas. Não precisei falar para me apaixonar por você. Empurrou o papel na direção dele, a mão permanecendo ali, a poucos centímetros da dele. Os olhos não se encontraram, mas os ombros dela estremeceram uma vez, quase imperceptível. Lucas leu. E em 2 passos já estava ao lado dela, envolvendo-a nos braços. Ela não resistiu. Seu corpo se encaixou ao dele como uma lembrança que encontrou o caminho de casa. Ele não tentou consertar seu silêncio, apenas a manteve perto, dizendo na única linguagem que ela não havia perdido,
que não estava sozinha. Não agora. Não, nunca mais. O mês se passou desde o dia em que Hannah perdeu a voz outra vez, e aos poucos, passo a passo, ela a recuperou. Não foi dramático. Voltou como um visitante tímido, testando cada palavra com cautela. Mas desta vez, encontrou um lugar que esperava por ela. Lucas manteve-se presente, sem invadir mensagens suaves, um livro deixado à porta, uma margarida presa na caixa de correio. Nunca pediu sua voz de volta. Apenas deixava pedaços de si para dizer: eu ainda te ouço, mesmo que você não possa falar. Quando ela finalmente enviou um texto: quero ver você e Ivy, a resposta veio em menos de 1 minuto. Sábado. O lugar favorito da Ivy. Nós levamos os sanduíches. Você traz o sorriso. E assim, numa tarde morna, quando o céu se estendia largo e azul sobre as colinas silenciosas, Hannah chegou à beira do prado. Lucas já estava lá, estendendo um cobertor sob um salgueiro. Ivy sentada de pernas cruzadas com uma cesta de sucos e biscoitos. Quando a menina viu Hannah, saltou para os pés correndo de braços abertos e rosto radiante. Mas o que aconteceu a seguir fez o tempo parar. Ivy se lançou contra a cintura de Hannah e com uma voz clara e cuidadosa sussurrou. A mamãe disse: obrigada por cantar para mim. Lucas ficou imóvel. Era a primeira frase completa que Ivy pronunciava desde o acidente. Hannah caiu de joelhos, lágrimas surgindo antes mesmo que pudesse contê-las. Abraçou Ivy com força, as mãos trêmulas. Não era apenas um avanço. Era uma ponte sobre todo o silêncio que carregavam. Lucas na sua dor, Ivy no seu trauma, Hannah no seu medo. Quando o sol começou a se pôr e as sombras se estenderam pela grama, Lucas tirou do cesto uma pequena caixa de veludo. Entregou a Ivy. A menina abriu com dedos cautelosos e soltou um suspiro encantado. Dentro 2 simples braceletes de couro gravados com as mesmas palavras. Você a encontrou quando eu estava perdido, e me encontrou também. Lucas olhou para Hannah e murmurou: ela queria ser a pessoa a te entregar. Ivy séria colocou um dos braceletes no pulso de Hannah. Era um gesto pequeno, mas carregava algo antigo, como uma bênção ou a passagem de uma luz de um coração para outro. Sem que ninguém precisasse dizer, Ivy colocou o segundo bracelete no próprio pulso e sorriu. Hannah olhou para Lucas com os olhos brilhando de algo muito próximo do amor, mas mais profundo, mais firme, mais desconhecido. Lucas deu um passo à frente, segurou a mão dela, fechou o fecho do bracelete e não soltou. Colocou a mão dela sobre seu peito, por cima do coração. Ninguém falou. Não era preciso. Naquele silêncio, sem alianças, sem votos, sem palavras, o próximo capítulo da história foi escrito. 1 ano depois. O prédio na esquina da Elm, com a 13, já não parecia abandonado. As janelas brilhavam ao entardecer e de dentro suaves melodias escapavam para a rua. Músicas não para o palco, mas para curar, a placa dizia a voz interior. Lá dentro, crianças sentadas em grupos, algumas cantarolando, outras batucando em tambores e algumas segurando instrumentos caseiros como se fossem salvação. Na parede, um mural de mãos abertas de onde cresciam notas musicais como flores selvagens. Lucas e Hannah observavam Ivy orientar um novo aluno num exercício de respiração. Calma, paciente, refletindo o cuidado que um dia recebeu. O cabelo, agora mais comprido, preso numa trança solta como a de Hannah. O sorriso, rápido para surgir, lento para ir embora. Ivy estava florescendo, estava cantando. Não tinha mais medo. O centro cresceu devagar, não por dinheiro ou fama, mas pelo poder silencioso das histórias compartilhadas entre pais de crianças que um dia se calaram. Não era terapia clínica. Era um refúgio. Um lugar onde ninguém precisava explicar por que a voz tremia ou por que às vezes não vinha. Na celebração de inauguração, famílias se reuniram sobre almofadas, luzes piscando como estrelas. Hannah pegou o microfone, embora sua voz, firme e segura, já não precisasse dele. Quero convidar alguém muito especial, disse baixinho. A menina que me ensinou que até o silêncio tem sua própria música. Ivy correu até ela, segurando sua mão.
O silêncio tomou a sala. Então, Ivy começou a cantar. Não era perfeito, era melhor. Era a canção de ninar de Emma, antes apenas uma memória e um vídeo anônimo. Agora, cantada com Hannah ao seu lado. Duas vozes se encontrando no meio de cada nota, mãe e filha, professora e aluna, passado e futuro. Quando terminou, ninguém aplaudiu de imediato. Todos estavam prendendo a respiração. Só quando Ivy riu e fez uma reverência é que a sala soltou o ar, entre lágrimas e risos. Mais tarde, Lucas chamou Hannah a um canto. Obrigado por tudo. Ela apenas entregou a ele um livro recém-publicado, capa branca, letras douradas, A Voz que Me Encontrou. Na dedicatória, para Ivy, para Emma e para o homem que me ouviu, mesmo quando eu não conseguia falar. Lucas passou o dedo pela lombada, depois olhou para Hannah. Não com surpresa, nem orgulho, mas com compreensão profunda. Ao cair da noite, sentaram-se sob uma árvore no jardim, lanternas de papel subindo pelo céu. Ivy, recostada no braço de Hannah, sussurrou. Agora tenho duas vozes, a canção de mamãe e o coração de Hannah. Eles não responderam, apenas se aproximaram mais, deixando o silêncio falar. Um silêncio que já não era de perda, mas de paz. De um lar que se escolheu.